Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou gravando mais um podcast, o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu estou falando aqui diretamente dos estúdios da Connect, aqui na cidade de Bauru. Eu sou a Roberta Rodrigues, sou escritora, sou pedagoga e apresentadora desse podcast. E hoje eu tenho uma convidada super especial, mais uma advogada. Eu falo que eu amo conversar com os advogados, me sinto em casa com os advogados, apesar de não ter seguido nessa área. Meus pais, meus irmãos são todos da área, mas eu amo muito essa profissão, eu acho linda demais. E hoje a advogada que eu tenho aqui, ela vai contar um pouquinho da história dela, da carreira. Daqui a pouco eu apresento ela para vocês. Mas você que está chegando aqui pela primeira vez, não sabe quem eu sou, preciso me apresentar melhor, né? Como apresentadora, mas também como escritora. Eu tenho aqui alguns livros que eu quero mostrar para vocês, que eu tenho escrito ao longo dos meus anos de vida. E o meu primeiro livro foi sobre depressão. Ele se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouco de um episódio que aconteceu na minha vida, na verdade, vários episódios que me levaram à depressão e como eu cuidei, como eu tratei, como eu saí da depressão. Eu conto tudo aqui nesse livro e eu falo que as lições de vida que eu aprendi através da depressão, elas foram diretamente no divã de Deus. Ali Deus me ensinou lições de vida, experiências de vida, as quais eu coloquei aqui nesse livro. E eu falei bastante também sobre depressão, por que as pessoas têm depressão. E eu também fiz muitos estudos a respeito da depressão. Foram 15 anos estudando sobre a depressão para poder terminar esse livro. Então, é um livro muito rico de detalhes. Conta um pouco da minha vida, mas também tem muita coisa falando sobre a depressão mesmo. Então, se você está passando por essa fase, conhece alguém que está precisando de ajuda, tem aqui um bom livro para você ler e presentear, tá bom? E como pedagoga, mas também como mãe de 3 filhos, a gente vai aprendendo muitas lições de vida com as crianças, né? As crianças ensinam tanto pra gente. Eu escrevi esse livro aqui para ajudar a minha filha que estava passando por problemas na escola. Ela não estava gostando de ir para a escola. Todos os dias ela chorava, reclamava, falava que odiava ir à escola. Até que ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola porque estava fazendo um tratamento oncológico. E essa criança mudou o conceito de vida da minha filha. Ela viu o quanto é importante ter vida e saúde para poder ir para a escola todos os dias. E aí eu decidi escrever essa história para ajudar outras crianças, para incentivar as crianças de como é bom poder estudar, como é bom poder ir à escola. Então, a menina que não gostava de ir à escola. Outro livro que fiz também para ajudar as crianças na escola foi esse daqui, sobre bullying, a lagarta que sofria bullying na escola. Essa lagartinha representa uma criança, uma menina que eu conheço, que faz parte da minha família, que também estava passando por bullying e ela pediu para mim escrever esse livro. E eu escrevi um livro sobre uma lagarta que se achava insignificante, e é como essa menininha estava se sentindo, e aqui a lagarta achava que ela não servia para nada. Mas ela descobriu que até ela, como uma lagarta, antes mesmo dela se tornar uma borboleta, a lagarta já tem um propósito aqui nessa terra, nesse planeta, no ecossistema, ela já tem um desígnio. Então, todas as crianças, mesmo que elas se achem feias, insignificantes, porque a criança passa por essa fase, o adolescente passa por essa fase, nós temos que sempre incutir nas cabeças das crianças e dos adolescentes que eles são especiais, do jeitinho que eles são, do jeitinho que o Criador os criou, eles são especiais, eles são únicos. Então, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Não devemos deixar que ninguém faça bullying com eles, não devemos aceitar o bullying e devemos ensinar os nossos filhos a não aceitarem o bullying, porque eles são muito especiais. Então, é isso que nós falamos aqui, o que eu falo, né, nesse livro. Outro livro real também, porque é uma história real, é esse daqui, Minha Gatinha Marie, que eu conto a história da minha filha, como ela encontrou essa gatinha abandonada no cesto de lixo durante a pandemia. Nós a levamos para casa e demos muito carinho, muita amizade. A Marie trouxe muita alegria para nossa casa, está conosco até hoje. Então é uma historinha desse encontro, né, dessa menina, da minha filha, com a gatinha dela. Muito lindo também. E o meu último livro lançado infantil, né, eu vou lançar outros livros infantis agora no ano de 2026, se Deus quiser, mas esse daqui foi o Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru, que já cresceu, ele está com 19 anos, e o Pedro tem uma cordeuteca na nossa cidade, que tem mais de 3.000 títulos de cordéis.
E o Pedro é um menino bauruense, mas ele é apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino. Ele luta pela causa do Nordeste, pelo povo nordestino, porque o povo nordestino é um povo sofrido, de muita resiliência, é um povo admirável e eles têm, né, histórias, costumes muito lindos, né? E aqui eu falo sobre toda essa tradição nordestina, sobre os cordéis, conto a história do Pedro. É um livro bem nordestino, bem brasileiro, que é o meu sonho que esse livro chegue em muitas escolas. Um livro muito lindo. E o meu último livro lançado foi esse daqui, que na verdade é uma coletânea de 30 histórias de mulheres reais também, mulheres que passaram por lutos, por traumas, por abusos. Hoje a nossa convidada trata desse assunto também, né, sobre mulheres. E esse livro fala sobre essas mulheres que sofreram abusos e sofreram tantas dificuldades para serem transformadas. Elas foram transformadas, que bom que elas foram transformadas através da resiliência, da força, da coragem, da fé, e elas deixaram histórias para outras mulheres, histórias de superação, histórias de fé, histórias de coragem para que nós não desistamos e sigamos em frente. Então, esse livro aqui é um livro muito significativo também, um livro de histórias impactantes. Todos esses livros você pode encontrar na internet, né, em vários sites, mas pode comprar comigo também. Vou deixar aí na descrição desse vídeo meu Instagram e também os links de todos os livros, tá bom? Mas agora eu quero apresentar direito para vocês a convidada que eu tenho aqui, porque é uma mulher cuja trajetória é ao mesmo tempo uma aula de coragem, de dedicação profunda, mas também de um absoluto compromisso com a justiça. Porque ela é uma advogada, como eu já falei para vocês, é a doutora Juliana, a Juliana Cristina Borcati Sveidik. Ó, o nome dela é chique, gente. Ela é nascida em Botucatu, foi criada aqui em Lençóis Paulista, pertinho aqui da gente. A Juliana construiu sua vida entre livros, salas de aula, tribunais, aeroportos. A Juliana é chique também, ó. Viajou bastante. E desde pequena, ela carregava dentro de si o desejo de ajudar as pessoas. E esse desejo se transformou em propósito, em profissão e em legado. Ela é advogada criminalista e de família, com atuação humanizada e artesanal. Ela se destaca justamente nas áreas onde o sofrimento humano se destaca e se escancara, que são as tragédias, as rupturas, violência, perdas e recomeços. É ali, nesses cenários mais difíceis, que a sua sensibilidade se transforma em ferramentas de defesa, de acolhimento e de verdade. A Juliana é doutora e mestre em Sistema Constitucional de Garantia de Direitos pela Instituição Toledo de Ensino. Ela é professora universitária nas faculdades Galileu e Grand Tietê e ela é secretária-geral da OAB de Lençóis Paulista. Muito chique. E é uma das raras advogadas com sólida carreira internacional, gente, porque ela estudou inglês jurídico e criminologia no Canadá, nos Estados Unidos, e ministrou palestras e cursos em países como México, Uruguai, Colômbia, fala espanhol também. Começou cedo, né, formada em inglês, acho que é isso, só que a gente tem em comum, inglês, espanhol, né, porque eu amo esses dois idiomas. Ela é formada em inglês, lecionou por 14 anos, enquanto ainda estava na faculdade de Direito, fez estágios marcantes, atuou dentro do Ministério Público e decidiu que viveria a advocacia de forma diferente, olhando nos olhos, entendendo as histórias, respeitando as dores e oferecendo um apoio real. Assim nasceu a sua marca, uma advocacia artesanal, responsável e profundamente humana. A Juliana construiu seu caminho com coragem, inclusive após viver a maior dor da sua vida, que foi a perda do seu pai. Essa dor a moldou, a fortaleceu e a ajudou a direcionar o seu propósito na proteção de pessoas vulneráveis, especialmente mulheres. Com uma carreira sólida no Tribunal do Júri, ela já atuou em casos de grande repercussão, como estupro de vulnerável envolvendo múltiplas vítimas, caso no qual participou como assistente de acusação e que lhe rendeu até uma entrevista na Rede Record. Olha só que chique. Ela já atuou em feminicídios, homicídios de grande impacto social, crimes envolvendo redes criminosas, tráfico internacional. Uau! É uma carreira muito ampla.
E no auge da carreira, ela decidiu expandir a sua experiência e viver fora do país. Morou na Flórida, trabalhou, estudou criminologia, voltou para o Brasil com uma bagagem, né, incomparável. Além desse currículo, a Juliana traz uma compreensão profunda sobre o envelhecimento humano, a maternidade, a saúde mental, os desafios reais das mulheres na advocacia criminal. Um campo ainda muito masculino, cheio de preconceitos e tabus, que ela enfrenta diariamente e com excelência. Então, hoje, ela é a mãe também da pequena Beatriz, não podemos deixar de falar, né? Que é uma das maiores conquistas da sua vida. E a Juliana equilibra a maternidade, a carreira, as viagens, os estudos e os desafios emocionais e sociais que surgem, né, em todo esse processo. E ela segue ensinando, inspirando e abrindo portas para outras mulheres ocuparem espaços de poder. Então, hoje aqui no Elas por Elas, nós vamos falar assim, mais ou menos, né? Vou falar algumas coisas que nós vamos conversar. Nós vamos falar sobre os desafios da mulher na advocacia criminal, vamos falar sobre a atuação dela no tribunal do júri, a maternidade, nós vamos falar sobre esse envelhecimento feminino, a carreira internacional que ela teve, e casos marcantes daí da Juliana. Então, preparem-se, porque nossa conversa hoje, gente, vai ser profunda, cheia de coragem, de verdade, porque essa mulher que está aqui hoje com a gente, ela honra seu propósito, tem ajudado a transformar vidas através da justiça, do conhecimento e da sensibilidade. Seja muito bem-vinda, Juliana. Olha, era muito extenso aqui o seu currículo, porque você tem um currículo, assim, admirável, parabéns. Estou muito honrada de recebê-la aqui no meu podcast. Seja muito bem-vinda, sinta-se à vontade e fiquei muito feliz em tê-la aqui hoje comigo. Muito obrigada, eu agradeço imensamente pelo convite, é uma honra estar aqui podendo compartilhar um pouco da minha trajetória, né, que talvez possa ajudar muitas mulheres, como certeza. É o intuito do podcast, que eu certeza. também tenho assistido as entrevistas, tenho aprendido muito, então eu agradeço imensamente pelo convite. Que legal, muito bom, Ju. Ju, eu dividi assim, a nossa entrevista em títulos, né? Tipo, chamadas. Agora, a primeira vai ser sobre a sua identidade e as suas raízes, né? Eu quero que você fale um pouco. Você nasceu em Botucatu, cresceu em Lençóis, né? Desde pequena você já tinha esse desejo de ajudar as pessoas. Como que você se decidiu que você queria ir para a área jurídica, que você queria ser uma advogada? Como foi que surgiu isso na sua vida? Como eu mencionei, assim, desde pequena eu sempre gostei, na verdade, de ajudar as pessoas. E quando eu falo ajudar as pessoas, num sentido dos piores momentos da vida das pessoas, né? Então, eu sempre tive essa questão de me doar, né, nessa parte, e isso foi me trazendo um senso de justiça, um senso de como eu poderia, né, de certa forma, trazer isso para a minha vida profissional. E eu fui percebendo que eu tinha talento para esse tipo de situação, bem como talento de compartilhar o conhecimento. E o direito, ele é uma forma que a gente tem o tempo todo de compartilhar o conhecimento. Porque quando nós compartilhamos o conhecimento para o nosso cliente, o caso dele fica mais fácil. Então, eu descobri que fui me descobrindo nesse sentido, tanto que eu pensei também em psicologia num certo momento, mas aí o meu coração acabou tendendo mais para o direito, e desde que eu iniciei o ensino médio, eu já tinha isso na minha mente, que eu ia fazer o curso de direito, que eu ia partir para esse lado, e dentro do curso de direito que eu fui me descobrindo nas áreas que eu atuo hoje, através de estágio, através de professores da faculdade, e assim eu fui moldando. E eu costumo dizer que, às vezes, nós escolhemos alguma coisa para a nossa vida, mas, às vezes, a vida também escolhe a gente para outros desafios, né? Como eu disse para você, algumas coisas na minha carreira surgiram porque o cliente me escolheu numa área que eu também não pensava e acabou dando certo. Então, assim que foi construindo a minha trajetória. Legal, Ju. Né? E nesse tempo eu também sempre gostei de ensinar, e eu sabia que eu sempre gostaria de dar aula, mas não dar aula em setores de conhecimento específico, certo. Né? Não aula, assim, no magistério, desse tipo, né? Compartilhar um conhecimento mais específico. Tá, e aí você foi dar aula de inglês. Exatamente, porque eu fiz inglês desde criança,
Desde os 7 anos, o meu avô me incentivou a fazer inglês e eu nunca parei. Então, eu acabei me formando e aprendendo muito cedo. E como eu gostava de dar aula, já por esse destaque que eu tinha como aluna, eu fui convidada a dar aula de reforço e depois eu fui crescendo, tendo minhas turmas. E virou, assim, também um sucesso muito grande na minha carreira profissional, porque eu cheguei a montar o meu próprio CNPJ, né, ter aulas particulares, porque eu amava essa situação de dar inglês, de dar aula, na verdade. Né, na época eu achava que era dar aula de inglês, mas era dar aula. Eu dar aula. Gosto. Então, aí, eu só parei de dar aula de inglês quando realmente eu consegui dar aula nas universidades de direito. Então, eu nunca parei. Eu falei assim, eu só parei porque, na verdade, eu troquei o lecionar inglês por lecionar na área jurídica. Que eu precisei de uma construção muito maior para poder dar aula numa universidade, né? Mas eu tenho um carinho muito grande. Foram 14 anos lecionando inglês até eu conseguir ingressar nas faculdades, né? Então, assim, foi um momento que me transformou como pessoa. Com certeza. E hoje você continua lecionando? Continuo lecionando. Tá, mas agora é direito. Direito, exatamente. Eu leciono direito criminal. O inglês parou. O inglês parei, exatamente. Parei em 2014. Mas tá sempre usando o inglês. Não, aí, né? Parei só de dar aula de inglês, né? Exatamente. O resto... E antes mesmo da advocacia, o inglês já fazia parte da sua vida, né? Por isso que você começou aí. Vieram os estudos internacionais no Canadá, na Flórida. Como que foram essas experiências? Como que isso aí tudo transformou sua visão de mundo, sua carreira? Conta pra gente, como foram as suas experiências? Eu costumo dizer, e eu deixo isso sempre de conselho para todos, que você falar um outro idioma te abre portas. Com certeza. Te abre muitas portas, não só na sua profissão, mas no seu crescimento pessoal. Porque você consegue ampliar isso para outras culturas. Então, como eu sempre tive essa facilidade, então, para mim, esse caminhar no exterior foi muito mais tranquilo do que outras pessoas que não tinham idioma. Então, quando eu fui morar nos Estados Unidos, eu até tive contato com outros brasileiros que também foram e não sabiam o idioma, então eles não tiveram... É difícil. Difícil, não tiveram oportunidades profissionais como eu tive. Sim. Então, quando eu morei nos Estados Unidos, eu tive oportunidades profissionais de já trabalhar na área, né? Então, eu já trabalhei em áreas administrativas, dentro de lojas de destaque. Então, eu já tive uma oportunidade muito grande de crescimento e de poder fazer cursos mais específicos. Como a segunda vez que eu fiz esse curso de criminologia, eu já tinha um inglês avançado para poder fazer um curso desse nível. Eu não estava aprendendo apenas. Sim. Então, eu costumo dizer também que quem tem esse sonho dentro de si de morar no exterior para não desistir, eu acredito que não é um sonho de todos, mas muitas pessoas têm. Foi um que realizei, foram assim 2 anos muito intensos que eu cresci como pessoa e como profissional que me trouxe uma outra visão quando eu voltei para o Brasil de atuação e de saber o que eu queria. Com certeza. Né? Então, foi um crescimento muito grande. Aí, depois, eu posteriormente fiz outros cursos no Canadá também, mas aí já voltado para o inglês jurídico, né? Justamente para poder desenvolver depois meu mestrado, meu doutorado, que precisei estudar muita linguagem estrangeira e é impactante. Eu só tô um pouco afastada disso depois da maternidade. Muda tudo. Muda tudo e eu sempre tive essas viagens em períodos intensos, de mais de meses, né? Mais de anos. Então, não que esteja fora do meu plano, mas nós vamos voltar em breve. Então, o tempo que você morou fora, eu ainda não era mãe. Não era mãe ainda, Exatamente. Tá? Aí você passou... Nem casada. Nem casada. Então, o maior tempo que você ficou fora foi 2 anos e foi na Flórida que você passou o maior Flórida, tempo. Nos Estados Unidos, que eu passei um grande tempo mesmo. As outras vezes que eu fui em períodos menores. 1 mês, 2 meses. Sim, que eram cursos, né? Exatamente, apenas cursos de especialização. Morar mesmo foi esse Foi na período. Flórida. É uma... Nossa, não tem... É uma experiência incrível, né? É incrível, é sensacional. A Flórida é sensacional. E quem tem essa oportunidade, não deixar de ter. E assim, também, isso já como é um podcast voltado para mulheres, dizendo que eu também fiz isso no momento certo. Isso. Era uma época que eu não tinha filhos, era uma época que eu não era casada. Então, era uma época que eu pude viver inteiramente essa experiência. Exatamente. Né? Era um plano que eu tinha de vida antes justamente de casar e ter filhos. Porque depois com o marido tem que ter o mesmo plano, né? Tem que ter o mesmo plano, então, exatamente. Complica tudo. E hoje, se isso acontecer, é uma outra vivência. É uma outra vivência. É verdade. É totalmente diferente do que eu vivi naquela época. Com certeza. E aí, o seu estágio no Ministério Público, como que foi o primeiro contato, né, com a dor humana? Você teve acesso, né, a casos extremamente sensíveis, né? Exatamente. Esse também foi um ponto muito interessante, porque aí, quando eu comecei a fazer a faculdade de Direito, eu
comecei a gostar muito da área criminal, muito mesmo. Era uma matéria que eu ia bem, que eu me destacava. E um professor meu na época, ele falou assim, olha, na verdade você precisaria fazer um estágio nessa área, porque uma coisa é a teoria. Sim. A prática, ela é muito pesada. Muito forte, né? Entendeu? Ela é muito pesada, não só para atuar, mas para você ter contato. Aí eu conversei com esse professor e ele falou assim, olha, um lugar que você vai ter acesso a inúmeros casos é dentro da promotoria. Um escritório de advocacia também teria, mas a promotoria você vai ter realmente de tudo. Com certeza. Né? Vai ter... E eu busquei isso, e eu fiz estágio no Ministério Público, em Lençóis Paulista, com o doutor Henrique Varonese, que é uma pessoa que eu tenho assim, um carinho muito grande por ter me ensinado. E ali eu descobri que realmente eu gostava e eu levava jeito. Só que o meu jeito era mais tendente a dar a mão para as pessoas que estavam passando por aqui. Sim. Seja a vítima, porque hoje eu atuo muito para vítimas como assistente de acusação, e também para o réu. Sim. Porque o réu, querendo ou não, né, a gente tem pessoas que cometeram crimes e também pessoas que são criminosas, né? Pessoas que cometeram crimes está sujeito a qualquer um de nós estamos sujeitos, não adianta ter hipocrisia e dizer que estamos acima de tudo e de todos, não é verdade, eu vivo isso na prática. Sim. E você poder dar a mão para a pessoa nesse que está sofrendo, que é um pior momento da vida dessa pessoa, e você poder ajudar com conhecimento, com técnica e também como eu digo assim, uma coisa é humano, todos nós nascemos humanos, agora ser humano é diferente. E ser humano nessa profissão faz muita diferença, porque às vezes o seu cliente ele precisa às vezes mais de uma palavra certa, na hora certa, aliada à sua técnica, do que simplesmente ser visto como só um papel na sua mesa. Sim, é isso daí que tem faltado, né, nos dias de hoje, né? E quando eu fiz estágio, eu falei, não, é isso que eu quero construir. Eu quero construir uma carreira na advocacia, mas eu quero não ter mais um papel na minha mesa. Eu quero ter pessoas na minha mesa. Então, eu prefiro... Eu tenho, lógico, exatamente um volume muito grande de casos, de trabalho, mas o que eu tento é, às vezes, ter menos e com mais qualidade, para eu poder dar uma atenção maior do que aquele volume em massa que você acaba terceirizando para outras pessoas que não é você que faz. Muito bom. Então, eu sempre tive essa visão. Falei, a hora que eu tiver o meu escritório, tudo vai passar pelo meu olhar. Eu tenho uma equipe, eu tenho várias pessoas, mas tem que ter o olhar da Juliana, porque o cliente, ele quer a Juliana. Muito bom, que bom. E agora nós vamos falar sobre algo bem sensível, né? A dor da perda do seu pai, né? Você falou sobre isso. Como que essa perda impactou você como mulher, como profissional e como a mãe, né, que você se tornou? Acho que ele não chegou a conhecer a sua filha. Eu sempre fui muito apegada com meu pai, né, a vida toda. E quando eu estava cursando a faculdade, então juntou tudo isso, né? Ele ficou doente, ele ficou muito doente, ele teve um problema muito grave no fígado, e a doença dele foi muito devastadora no sentido que nós, como família, acompanhamos a morte dele, a pessoa ia morrendo aos poucos. Nossa. Foram, assim, 2 anos que ele teve pequenas melhoras, mas foi definhando até vir a óbito. Então, a gente acompanhou isso, e a gente, como família, sempre com a esperança de que isso não chegasse. Sim, que ele melhorasse. E foi numa época da minha vida, assim, que eu precisava muito dele, né? Porque eu estava ainda cursando faculdade, eu ainda não tinha alçado voos. Sim. E meu pai era engenheiro, mas ele também tinha feito direito. Que legal. E a gente tinha o plano de, quando eu me formar, montar o escritório com ele. Olha, então, juntos. Era por isso que eu falo, era às um vezes sonho, a gente tem planos de vida e a vida tira isso da gente. Então, quando eu entrei para a faculdade, além de meu sonho ser fazer direito, eu vou ter o escritório, eu e meu pai, e a gente já tinha montado essa ideia, tudo mais. E essa ideia ficou, né, no meio do caminho. E foi uma dor muito grande, porque, assim, eu tinha 18 anos na época, eu era muito nova, e ele era uma figura muito marcante para mim. Uau. Então, mas aí que eu costumo dizer, eu já nessa época eu já dava aula de inglês, eu já trabalhava. Trabalhava porque eu queria, graças a Deus, nunca precisei financeiramente para pagar a faculdade ou coisa do tipo, mas eu sempre gostei de trabalhar. Sim, ter o seu dinheiro. A minha independência, ter o meu dinheiro, exatamente. Isso me ajudou muito porque foi no trabalho que não que eu esqueci a dor, mas foi no trabalho que eu joguei toda aquela energia. Sim. E aí eu pude crescer ali como professor, e foi também dentro da faculdade, por incrível que pareça, depois da morte dele,
foi o momento que eu tive as melhores notas. Olha só. Porque você se enfiou nos estudos. Eu falei, eu preciso tapar esse buraco. Sim. E eu tapei esse buraco dessa forma. Uau. Trabalhando e estudando, né? Porque eu falei assim, e aí eu tive a honra também, sempre como eu gostei muito de falar, da oratória, fui escolhida pela minha turma para fazer o discurso aos pais ausentes também. Que difícil. Foi outro momento assim, muito emocionante para mim, que ficou marcado ali na minha trajetória da faculdade. Né? Então, eu tive que me refazer. Imagina. Essa perda do meu pai e é algo que a gente vê até hoje, né? Ontem eu atendi uma cliente muito especial, que ela foi como o pai dela no escritório. É um momento muito difícil que ela está passando. E eu relembro isso o tempo todo. Eu falo, olha como é diferente você ter um pai... Presente. E o meu pai era um pai presente, porque eu também trabalho nessa profissão e eu vejo que tem gente que tem pai, mas não tem pai. Isso. Né? Então, a lembrança dele me vem o tempo todo como gratidão. Isso mesmo. Também, porque eu tive um pai, de verdade. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Os 18 anos que você passou foi um pai que marcou sua vida. Exatamente. Você é quem você é hoje também, graças muito por causa ele, dele. Exatamente. Graças a toda a minha família e ele em especial, que sempre acreditou que eu seria capaz. Que lindo, muito bem. A escolha pela advocacia criminal e familiar. Vamos falar sobre isso. Você atua, né, nessa parte, né, onde a dor humana se apresenta com mais força. Sim. O que te fez escolher essas áreas tão intensas? Aí que eu costumo dizer, né? Eu escolhi a área criminal. Eu falei assim, eu quero atuar na área criminal, gostei disso no estágio. Eu falei, eu vou me especializar nisso, eu vou aprender a lidar com esse tipo de público, com esse tipo de situação, que existe um traquejo que vai além dos estudos para você atuar nessa área. Você tem que ter um traquejo muito maior para você... Tem que ser psicóloga também, exatamente. Né? E dentro do direito criminal, automaticamente foram chegando para mim diversos casos de direito de família. Certo. Porque a família e o criminal, por incrível que pareça, eles estão muito relacionados. Verdade. Então, no começo, eu até falei assim, não, eu não faço direito de família, eu faço só criminal. Mas era muito unido ao meu caso. Entendi. Então, eu falei assim, não vai ter como eu fugir disso. A vida tá me escolhendo. A vida me escolheu para atuar também nessa área. Sim, sim. E nisso começou a vir vários casos de complexidade. E normalmente, para mim, sempre vem os casos de família complexos. Tipo, guarda, que o filho tá sofrendo um maus tratos, que aí já entra no criminal. Que já tem uma alienação parental. Um divórcio, que a mulher vem sofrendo abuso dentro do criminal. Uau. Então, tudo vem casando. Então... O direito de família, ele veio num casamento com o direito criminal. Entendi. E aí eu precisei também me especializar nisso. Então, hoje faço com muito amor e carinho, né? Por justamente tá ligado a essa área. Então, são duas áreas ali que é o carro-chefe do nosso escritório hoje. Que bom. E você, quando você se tornou mãe, você sentiu que... agora você atua assim com mais afinco ainda, porque hoje você sente a dor daquela mãe, né? Você fala, hoje eu sou mãe, eu sinto a dor da mãe que está passando por isso. Eu acho que muda a visão, muda completamente. Né? Muda completamente. Eu achava que não, aliás, eu tinha sempre isso como, eu não preciso ser mãe para sentir a dor de uma mãe. Lógico que você não precisa ser mãe para sentir a dor, sim, mas você sendo mãe é diferente. É diferente. E as minhas clientes, elas falam isso para mim também. Juliana, você tem um outro olhar hoje. Exatamente. Porque hoje eu vejo, eu sinto o desespero delas quando elas estão numa situação de guarda, que o pai ameaça, por exemplo, tirar o filho. Uau. Né? Você se põe no lugar. Eu me ponho no lugar. O que antes eu sabia, eu falei, nossa, mas que situação. Mas hoje eu vejo, porque eu vejo muito dessas mulheres fazendo muitas concessões do divórcio para não perder o filho. Tipo, elas abrem mão de tudo que elas querem é ficar com o filho. E eu sempre pensei, falei, gente, isso aí é um absurdo. Tá? Hoje eu vejo. Que você faria a mesma coisa. Exatamente. A gente faz qualquer coisa pelo filho. A gente faz qualquer coisa pelo filho. E hoje eu penso que a minha missão de orientar elas nesse momento é muito maior para não deixar elas se levar para essa emoção. Perder tudo, né? Porque eu vejo que essa emoção é muito forte e faz a gente perder tudo mesmo. Fala assim, não, eu simplesmente quero me livrar nesse momento. E a outra parte se aproveita dessa fragilidade. Se aproveita sem argumento, às vezes. Às vezes tem pais que eu vejo, gente, nenhum juiz vai dar guarda para esse pai. Não. Mas ele se coloca de uma forma, né? Sim. E a mãe acaba fazendo isso. Então, aumenta a minha responsabilidade de orientar com aquela certeza. mulher. Muito porque, bom. Né? E sem contar até mesmo dentro de casos criminais mesmo, que eu atuo. Tenho muitos casos, às vezes, de assistente de acusação em crimes de crianças que foram vítimas de abusos sexuais. Uau. Que também é muito difícil. Nossa. Hoje, sendo mãe, antes já era difícil, agora se tornou muito pior. Com certeza. Né? Então, você conseguir separar isso não é fácil.
verdade. Tá? Dá Então, uma raiva muito maior. é uma raiva, exatamente, muito maior, que você tem que se conter demais, Verdade. né? Embora eu também tenha casos desses tipos de abusos que eu atuo pelo réu, porque por incrível que pareça, existem muitas injustiças. Infelizmente, nós temos muitas mulheres que se usam do judiciário para acusar injustamente. Certo, isso Tá? tem também, é verdade. Graças a Deus é uma minoria, a Sim. maioria realmente é a vítima de verdade, mas a gente não pode negar que existe também Essa possibilidade. essa possibilidade, existem realmente algumas injustiças ali dentro. Então, assim, depois que eu fui mãe, realmente Mudou o olhar. mudou o olhar. Eu achei que talvez isso fosse até ser prejudicial, porque eu falei assim, eu vou agora levar tudo mais pro emocional. Mas a visão que as minhas clientes têm é que eu me tornei melhor. Porque elas falam assim, não, agora ela tá sentindo na pele. Exatamente. É bem isso. Eu acho muito bom. Eu me sentiria muito confortável e, assim, confiante em ter uma advogada que é mãe, Sim. por exemplo, para tratar de um caso. Porque eu acho que a mãe tem uma visão... Não adianta. Não adianta. Isso vem, é inerente, não tem como separar. É verdade, é verdade. Vamos falar agora sobre Tribunal do Júri, tá? Onde a vida é julgada. O júri popular é uma das suas grandes paixões. Sim. Como que você explica esse ambiente, né, para quem nunca viu de perto, e o que mais te desafia quando você está diante dos jurados? Olha, o júri popular, ele é uma das minhas grandes paixões, justamente porque é o lugar que as pessoas, né, que o réu ali, né, ele é julgado por 7 pessoas da sociedade, que elas não cursaram direito, né, não tem essa obrigatoriedade, às vezes até tem um ou outro ali que cursou, mas não precisa. E é o único momento ali do direito, por isso que eu falo que é singular, que para você julgar, você tem que se colocar na pele da pessoa. Certo. Seja na pele do réu ou na pele da vítima. Sim. Eu falo, você tem que colocar na pele da vítima também, né, não é do réu. Então, ali é o momento mais humano que eu vejo do direito, porque você tem que não é técnico. Certo. Depois o juiz vai dar uma sentença técnica. Ali não, a pessoa ela vai julgar realmente com essa empatia. São pessoas comuns, como pessoas leigas. Comuns. Exatamente. No direito, vamos dizer assim. Né? Então, se você pega, por exemplo, um caso, né, tem casos midiáticos famosos, tem um no Brasil, por exemplo, de uma filha que matou o pai, porque ela tinha sido estuprada por esse pai a vida inteira. Uau. E depois ela descobriu que ele estava estuprando a filha. E aí ela não aguentou e matou ele. Uau. Então, ela não matou ele numa situação de legítima defesa, Sim. ou uma situação que daria para ela ser absolvida dentro do processo legal. Sim. Mas o júri pode. Nossa. O júri pode absolver. Ela, né, tanto que esse caso específico Ela foi absolvida. O juiz não poderia, porque dentro da regra, né, ela matou uma pessoa. Eu não estou dizendo que ela tem que ser absolvida por ter matado o pai, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo só que o júri é o único lugar que a pessoa pode se colocar na pele e falar, olha o que essa mulher sofreu e eu no lugar dela faria o mesmo e dar essa absolvição. Uau. E da mesma forma, ao contrário, né? O júri, diante de um caso escabroso, ele pode se falar, não, eu jamais faria isso e essa pessoa merece ir pra a cadeia condenação mesmo. total. Então, seja de um lado ou seja do outro. Aqui no Brasil não tem pena de morte, né? Mas Exatamente. nos Estados Unidos teria. Nos Estados Unidos teria, exatamente. Então, eu gosto muito do júri. E o júri, ele exige uma técnica de nós profissionais que vai muito além da técnica jurídica. Sim. Porque o júri, você precisa utilizar-se, às vezes, os argumentos mais simples possíveis para você poder estar diante de um jurado. Então, assim, para mim é um privilégio muito grande quando estamos diante de casos que vão ao júri popular. Nossa, muito bom, muito top isso. A advocacia humanizada e artesanal. Vamos falar sobre isso, né? Seu escritório, você diz que segue um modelo diferente, com foco total em acolhimento, profundidade, individualidade. O que é, então, para você praticar essa advocacia verdadeiramente humanizada? Toda advocacia deveria ser humanizada, né? Começa por aí. Então, eu falo assim que... Toda profissão, né? Toda profissão, né? Tá faltando isso, né? E, infelizmente, por estar em falta algo que é tão inerente, a gente acaba se destacando por isso. Quando eu falo, eu costumo dizer muito esse conceito humanizado, eu falo assim, é realmente olhar para a pessoa. Olhar para a peculiaridade da pessoa. Como um todo, né? Exatamente, porque para nós, para o direito, para mim é comum ir numa audiência, ir num fórum, ir num júri.
para aquela pessoa é um evento. Exatamente. É o evento da vida dela. Por mais simples, às vezes é uma audiência de conciliação. Para aquela pessoa é o evento. Ela já vai tremendo. Exatamente. Marcou o estudo social do caso dela. Não é só eu pôr na minha agenda, é um estudo social que ela vai se submeter. Então, a gente costuma, dentro do nosso escritório, a gente dá essa atenção especial a todos os passos do caso. Muito bom. E tudo que a gente consegue fazer de maneira verbal, a gente procura fazer. O papel é importante, as maiores alegações estão lá, mas quando a gente tem possibilidade de fazer uma sustentação oral no tribunal, a gente pega e vai. Hoje tem bastante oportunidade de ter online, tem algumas câmeras que estão online, mas senão a gente pega e vai presencial. Eu ia também muito para Brasília fazer sustentação oral. Agora, depois da maternidade, eu também acabei... Diminuir um pouco, mas também é algo, porque assim, o cara a cara... ainda é o cara a cara. É verdade. O real ainda é o real. Uma audiência, mesmo que virtual, mas ela olhos nos olhos, ela é diferente. Sim, sim. Então, a gente tem que dar esse olhar atento. Quando eu falo humanizado, é justamente personalizado. Hoje em dia, a gente tem muitos escritórios de advocacia em massa, né? Que tem vários modelos prontos, que seguem aquilo lá, tratam as pessoas como papéis, né? E isso a gente foge disso total. E quando eu falo assim, artesanal, porque é construído por nós, por toda a nossa equipe, construída para aquela pessoa. Muito bom. Não vai ter nada igual. Cada caso é um caso. Personalizado. Cada minuta de divórcio é a realidade daquela pessoa. Não existe minuta de divórcio igual. Sim, sim. Enfim, cada um é cada um. Muito bom, muito bom. Parabéns. Casos de grande repercussão e blindagem emocional. Você atuou em casos complexos, né? Inclusive sendo entrevistada pela Rede Record. Quero que você fale um pouquinho sobre isso. Como que você se blinda também emocionalmente, né? Para continuar firme diante de tantos cenários de dor que você vê todos os dias. Não é fácil, né? Eu costumo dizer assim, a gente se blinda muito, que a advocacia por si só, às vezes as pessoas falam que a advocacia é criminal, é um ramo perigoso. Hoje em dia a gente vê aí na mídia, tem vários advogados que às vezes eles estão morrendo dentro da profissão e eles nem são criminalistas. É verdade. Né? Simplesmente outras questões envolvendo dinheiro, Sim. que às vezes tem, né, e acaba entrando. Então essa blindagem a gente tem que ter o tempo todo. Eu costumo dizer que seja no direito criminal principalmente, mas em todos os ramos, você nunca pode prometer algo que você não pode cumprir. Exatamente. E eu acho que isso faz toda a diferença. Às vezes o cliente ele te pressiona que ele quer ouvir de você, Sim, sua causa vai dar tudo certo. certo. E não está na nossa mão. Sim. Não somos nós que vamos julgar a causa. O que eu posso prometer para o meu cliente é que eu vou dar para ele um trabalho de excelência. Sim. Isso eu posso prometer. Agora, o resultado está fora de mim. Tá fora. Às vezes, causas que a gente fala assim, tem tudo para a gente ganhar, a gente vai lá e a gente perde. Olha só. Isso acontece. Porque o juiz tem um outro olhar, Exatamente. o júri tem outro olhar. O júri tem outro olhar, o tribunal tem outro olhar. Sim. E acabou não tá na nossa mão e a gente tem que deixar isso claro o tempo todo. Sim. E às vezes o cliente ele pergunta de um jeito, pergunta do outro porque ele quer ouvir de você. E às vezes tem advogados que às vezes acabam. Eu vejo muitos advogados criminalistas que às vezes ele falam, não, é certeza que amanhã você tá na rua. Nossa, gente, não pode falar isso. É porque não tá na mão do advogado realmente, verdade. entendeu? 1000 coisas podem acontecer nesse meio do caminho. Sim. Às vezes até ilegalidades, às vezes o presídio não solta. Ah, tá sendo ilegal, mas né, é muito difícil. E para a pessoa que está esperando um familiar estar na rua amanhã... Então, quer dizer, a blindagem vai muito de você ser honesto. Certo. De você falar a real. Às vezes eu deixo até, às vezes tem algumas clientes, elas ficam até tristes. Elas falam, meu divórcio vai demorar. Eu falei, vai, porque com esse perfil que tá, não tem jeito, qualquer acordo vai ser ruim para você. Então vai ser no litigioso mesmo. Que é melhor surpreender depois com uma boa notícia, né? Exatamente, melhor surpreender depois com uma boa notícia. Você tem que falar a real, processos demoram. Exatamente. Né? Infelizmente, para nós, o escritório, aquele cliente é o cliente, mas lá dentro do fórum, ele é mais um. Entre um hall de pessoas ali. E esses casos, que nem esse polêmico, que foi entrevistada. É um dos casos mais emblemáticos que eu tive dentro de estupro de vulnerável, que eu trabalhei como assistente de acusação, porque ele foi muito pesado, porque foi... Casos como esse que eu estou falando, eles são corriqueiros, existem aos montes. É que eu estou dizendo que no meu escritório foi o primeiro no sentido de uma quantidade grande de vítimas. Foram 8 vítimas de estupro pelo tio. Uau! Tá? Então eram todas sobrinhas? Todas sobrinhas e a mesma pessoa, né? O mesmo infrator. Então, no começo já foi pesado quando chegou o caso para mim, só que o caso chegou para mim com o depoimento dessas vítimas escrito. E a gente foi trabalhando. Eu sou advogada de uma das vítimas só, dessas 8.
Só que quando chegou na audiência, que cada uma foi contar, que aí não era papel mais, era cada uma contando como foi violentada. Os detalhes. Foi muito pesado. Foi uma audiência de o dia inteiro. Eram todas menores? Todas, na época todas do abuso. Menores. Algumas já, a maioria já maior, mas na época do abuso eram todas menores. Então, acaba sendo muito pesado. Então, foi um dia até que eu tinha marcado compromisso para depois, eu falei, não consegui fazer mais nada. Nossa. Parou para mim e você ter que lidar e conversar com essas vítimas, porque a vítima ela já contou a história lá na delegacia, que eu não presenciei, né? Eu peguei o processo, já estava nesse pedaço. Depois ela conta de novo e é muito doloroso. Esse processo em si eu estou dizendo isso porque se tornou público, né? Porque teve uma entrevista, né? Sem citar os nomes. Essa pessoa, em primeira instância, já pegou mais de 100 anos, mas ainda não é uma pena definitiva, ainda tem recurso, então as vítimas ainda vão vivenciar isso aí por muito tempo. Uau! Então, que história, hein? Exatamente. Que coisa. A gente nem imagina que essas coisas acontecem, né? Ainda nos dias de hoje. Muito. E eu tenho... já tive casos no escritório de muito feminicídio, de vítimas que realmente vieram a óbito e outras que sobreviveram, graças a Deus. Mas, assim, sobreviveram depois de levar 17 facadas, enfim. Gente. E essas mulheres também têm trajetórias maravilhosas de vida, essas sobreviventes. Né? Porque eu falo assim, admiro muitas delas, né? Você passar por uma situação dessa e vivenciar. E até mesmo essas que são vítimas de abuso sexual. Com certeza. Continuar vivendo, né? Exatamente. Uma vida normal, vamos dizer assim. Exatamente. Né? Nunca mais vai ser normal, né? Mas, assim, é tocar a vida, né? Com certeza. A tese do doutorado. Combate à violência contra a mulher, né? Sua tese é baseada na Simone, como é que fala? Simone de Beauvoir. De Beauvoir e do Skinner, né? Exatamente. Eu estudei sobre o Skinner na pedagogia. E você busca construir uma cultura de proteção à mulher. Foi isso que fala a sua tese. Qual que foi a mudança que você esperava ou que você espera ver no meio jurídico, na sociedade, através, né, desse seu trabalho? O meio jurídico, por exemplo, hoje nós temos... uma legislação que visa dar uma proteção maior à mulher, nós temos a Lei Maria da Penha, agora em 2024 o feminicídio se tornou crime, né? Antes ele era apenas uma qualificadora do homicídio e entrou também só em 2015. Se a gente pegar os nossos países vizinhos, por exemplo, a Bolívia, desde 2002. Olha só. Né? Nós somos atrasados nisso. Mas não vai ser uma legislação que vai diminuir esses casos, né? Não é porque agora o feminicídio começa de 20 anos que os homens vão parar de matar as mulheres. Tem que estar na lei, eu acho que está certo, essa penalização, acho que tudo está correto. Porém, é uma mudança de cultura. Verdade. Tá? Então, se a gente fizer um estudo da nossa legislação penal, desde os primórdios, que nós importamos ela de Portugal, né, das ordenações filipinas, ela foi permissiva com a violência da mulher por muito tempo. Né? Então, a mulher ela era considerada incapaz, relativamente incapaz. Ela dependia do marido para tudo. Era um objeto. Um objeto, exatamente. Autores falam que, inclusive, o espancamento conjugal, então, esse nome ele era comum, porque o homem tinha que corrigir a mulher. Né? Da mesma forma que a gente tinha essa mentalidade com criança, né? Você corrige. Sim. Então, era lícito, né? Era lícito homens matarem mulheres quando elas traíam. A tese da legítima defesa da honra, até hoje, os tribunais têm que falar que está proibido usar. Porque tem alguns países que é permitido. Exatamente. Ainda, né? E no Brasil, embora não se fale a palavra mais, legítima defesa da honra, você faz a defesa sem dizer a palavra. E isso ainda permeia. E se isso ainda permeia, é porque está enraizado. Verdade. Então, se você, por exemplo, você pega um caso que a mulher morreu, o marido matou numa situação de traição, por exemplo. Se você tiver jurados que têm essa mentalidade, eles vão absolver. Eles vão absolver e falar assim, louco, né? Mas olha a situação que essa pessoa passou. Então, não é algo que o judiciário vai resolver sozinho. Sim. Então, nessa minha tese de doutorado, eu fiz um estudo por todas as violações que a própria lei fez com a mulher ao longo dos anos. E junto com Skinner, que eu busquei na psicologia, e com Simone de Beauvoir, por exemplo, Skinner fala muito isso, que é possível mudar comportamentos. Verdade. Comportamentos são mutáveis, e ele dá vários exemplos para isso, né? E a Simone vem muito na ideia de que muitas coisas nós mulheres, nós somos culpabilizadas
por não pertencer a uma essência mulher. Então, fala assim, isso não é coisa de mulher. Então, se você não está fazendo isso que é de mulher, você está permitindo sofrer uma violação. Eu dou um exemplo que eu passo direto, por exemplo, quando eu tenho que ir em presídio. Às vezes eu escuto da própria carceragem ali, das pessoas que trabalham no presídio. Aqui não é lugar de mulher. Olha só. Tipo, quer dizer, se eu sofrer uma violência ali dentro, a sociedade vai dizer, mas também a Juliana vai no presídio? Né? A Juliana precisa fazer isso? Sim. Né? Então, quer dizer, a própria cultura é permissiva. É permissiva. Né? É permissiva falar, por que ela também foi resolver atuar nessa área? Sim. Ela não podia ficar lá na trabalhista? Eu escuto muito isso. Né? Então, e não é assim. Não. O espaço da mulher é todos os espaços e eu tenho que estar protegida em todos os espaços. Com certeza. Mas a cultura ainda é assim. É a mesma coisa de falar que a mulher foi violentada porque ela estava com uma saia curta, por exemplo. Exatamente. Não é o homem que tem que ter o respeito? Exatamente. Né? Isso é muito forte ainda até os dias de hoje. Nós não estamos modernos a esse ponto. Abolimos isso. Hoje a gente discute o assunto, mas assim, a cultura ainda é assim. Né? Então, a gente vê muito isso, infelizmente, na prática. Então, dentro dessa tese, eu busquei fazer assim, realmente uma transformação cultural. Não é porque nós nascemos biologicamente mulheres que certas coisas são permissíveis. São permissíveis e padronizadas para nós. Né? Não é porque eu sou mulher que eu tenho que estar confinada ao espaço privado, por exemplo, eu não posso estar no espaço público. Exatamente. Não é porque eu sou mãe que eu não posso conciliar com o meu trabalho, é perfeitamente possível. Então, assim, tudo isso permite que a mulher sofra violência. Toda violência toda violência contra a mulher, ela vem de uma situação que o algoz normalmente viu que ela não se enquadrava numa caixinha que ele queria. Ela saiu daquela caixinha. Ela estava vulnerável. Exatamente. Tem mulheres que, às vezes, eu tive uma cliente que ela nunca sofreu violência do marido a vida inteira, teve uma vida tranquila, aí ela resolveu fazer faculdade, depois de já uma certa idade, tinha 45 anos. Quando ela começou a fazer faculdade, ela começou a sofrer violência. Ele se tornou violento? Ele se tornou totalmente violento. Por causa dos ciúmes. Dos ciúmes. Aí ela começou a ocupar o espaço, ela começou a se destacar, ia querer trabalhar, porque nunca tinha trabalhado, sempre. Aí começou. Aí ele não aceitou. E aí ele chegou até a tentar matá-lo. Foi um caso que foi pra júri também. E foi só depois, quer dizer, você pega o histórico daquele homem, não, até a hora que ela estava dentro da caixinha, pra ele estava tudo ok. Então tem pessoas que a gente se surpreende quando a mulher realmente ela sai daquele cenário. Daquele padrão da cabeça dele, daquele padrão da cabeça dele, exatamente. Que coisa. E agora, uma última pergunta. Nós vamos falar sobre a maternidade, sobre a sua carreira e sobre o futuro. Você é mãe da Beatriz, né, da Maria Beatriz, vive aí uma rotina intensa, né, entre a advocacia, a universidade, a OAB. Como que você enxerga, né, esse equilíbrio possível e qual o legado que você quer deixar, né, para sua filha, para outras mulheres e aí na sua carreira? Olha, eu vou falar uma frase que eu não lembro agora o autor, mas foi dito isso numa palestra, isso me marcou muito, que ele fala assim, ser todo em todas as coisas. Então, eu acho que nós temos que, por exemplo, nem agora eu estou aqui com você, então eu estou imensamente dedicada a esse projeto que eu estou com você aqui agora. Eu reservei o meu tempo para isso. Mas a hora que eu terminar esse projeto com você e for a hora que eu for pegar minha filha na escola, é só ela. Exatamente. Entendeu? Eu não vou, nesse momento, parar para trabalhar ou fazer alguma outra coisa. Muito bom. Então, o momento que eu estou com a minha família, eu estou com a minha família. Né? Então, eu separo muito bem isso. E mesmo assim, ela ainda é a minha prioridade, claro. Né? Se eu estiver diante de um trabalho, acontecer alguma coisa com ela, a prioridade é ela. Mas isso se for uma situação excepcional. Exatamente. Né? Enquanto estiver tudo normal. Então, eu costumo dizer assim que eu sou muito presente na vida da minha filha, mais do que muitas mães que sequer trabalham. Tá? Então, quer dizer assim, eu trabalho, mas dentro do meu trabalho, eu reservo manhãs que ela não vai na escola para ficar comigo. Quando eu eu pego mais cedo, entendeu? Eu sempre levo, busco, vejo a agenda todo dia. Participo de todas as atividades extracurriculares, eu coloco isso dentro da minha agenda. Quando eu construo a minha agenda é construída com base nisso também. Então, às vezes eu falo, não, esse mês eu não consigo fazer tal projeto, tal palestra, porque dentro da minha agenda tem essas outras situações. Como eu coloco tempo para mim também. Claro, tem que se cuidar, né? Exatamente, como eu coloco tempo para mim também. Então, tem horários também que são inegociáveis. Eu tenho que ir na academia, eu tenho que ir na academia. Exatamente. Eu vou fazer o quê? Faz parte da vida. Exatamente. Né? Não é uma questão a gente está envelhecendo. De luxo, está envelhecendo.
exatamente. Eu não posso mais falar, não, negligenciar, né? Porque eu preciso estar bem para poder cuidar dela. De todas as outras coisas. Exatamente. Eu preciso estar bem para poder cuidar da minha família, e por isso que eu falo assim, a nossa família é o nosso primeiro compromisso. Isso. Então, primeiro eu tenho que cuidar deles, para depois eu poder fazer o trabalho voluntário ou ajudar o próximo. Porque tem gente que às vezes se dedica ao trabalho voluntário, mas dentro da família negligencia. Então eu falo assim, você tem que ser todo em todas as coisas, isso, né? Dar o seu melhor. Então, assim, eu tenho conciliado dessa forma, graças a Deus tem dando tudo certo, né? E esse legado que eu quero deixar para minha filha, que ela pode sim construir a história dela como mãe, como se ela quiser, porque também não é nada, ela vai exatamente. Escolher, né? E trabalhar, né? Eu falo isso muito para as minhas clientes também. Trabalhar é muito importante. É algo que assim não é uma questão financeira, mas é isso que te destaca. É isso que te dá um talento individual que você não precisar da pessoa. Não é só uma questão financeira. Então, muitas sofrem violência justamente, infelizmente, porque não trabalham. Sim. Que não trabalham. Não é uma questão de, mas é porque eu não preciso, eu tenho dinheiro. Mas o seu trabalho, ela é a sua ferramenta. É a sua forma de você mostrar o seu talento. Desenvolvimento. Exatamente. Você tem que se matar o dia inteiro. É o seu desenvolvimento pessoal. É o seu talento. Então, isso eu também quero deixar de legado para minha filha. Que ela tenha algo que ela goste de fazer, que ela se dedique a isso, que ela faça isso. Muito bom. Que isso vai salvar ela não só de relacionamentos abusivos, mas de um problema de saúde mental, sim. Né, de tudo. Muito bom. E para nós encerrarmos, que mensagem você gostaria de deixar para as mulheres que estão nos assistindo agora? Você olha para aquela câmera ali e deixa uma mensagem para as mulheres que estão sofrendo, de repente, abusos, que estão sofrendo algo no casamento, no trabalho, precisam de uma ajuda emocional ou uma ajuda até de uma advogada, né? Queria que você deixasse aí uma mensagem para essas mulheres. Para as mulheres que são vítimas de violência, quando a gente fala em violência doméstica, a gente não fala só em violência física, violência psicológica, às vezes ela é até muito pior, Sim. Ou violência sexual, qualquer tipo de violência. Primeiro de tudo, né, identificar que você está sendo vítima. Muitas mulheres elas não se enxergam ainda como vítima. Buscar a ajuda legal, a ajuda jurídica, a ajuda compatível, mas mais que isso, esse tipo de mulher é uma mulher que ela precisa se reinventar. Seja Deus, o universo, ou como a pessoa queira chamar, ele deu um talento para cada uma de nós. É só a gente procurar. E às vezes essas mulheres elas precisam sair dessa zona de violência, enxergar o talento que foi conferido a elas, buscar desenvolver esse talento, fora toda ajuda profissional, legal, que você vai ter para evitar essa violência, mas se redescobrir. Exatamente. Porque a gente precisa se redescobrir fora desse relacionamento abusivo, senão também é difícil de sair. E você se redescobrir é isso, buscar o talento que você tem, as coisas que você gosta de fazer, voltar a fazer, porque às vezes tem pessoas que não sabem nem o que ela gosta de fazer, tudo que fazia era junto com a pessoa. É verdade. Então é difícil você sair do ciclo de abuso só com auxílio jurídico. Então é importante essa mulher se reconhecer, se ver e ver que existe uma vida aí livre de violências. Eu falo isso na minha tese de doutorado, e minha orientadora, que é a doutora Eliana Ney, me falava muito isso. Uma cultura livre de violência. Existe uma vida livre de violências. É verdade. E a gente precisa lutar por ela. Muito bom, muito bom. Parabéns, doutora. Olha, foi assim uma aula hoje que a gente teve aqui. Foi muito bom e acredito que muitas mulheres que vão nos assistir vão se identificar, vão falar, uau, eu preciso dessa ajuda, né? Buscar ajuda emocional, de repente, com uma psicóloga, uma terapeuta, né? Se tratar para ela se ressignificar. Se ressignificar, né? essa é a palavra. Se conhecer e se ressignificar, descobrir que a vida, né? Fora de um relacionamento abusivo, mas também há conserto para tudo. Só não tem conserto para a morte. Exatamente. Né? Enquanto a vida tem esperança. Exatamente. Então, é muito importante a sua fala de hoje, toda essa entrevista. Nós estamos aqui com esse podcast para mulheres, exatamente para dar voz a essas mulheres que se sentem
sufocadas, caladas, né? Porque nós estamos aqui falando, mas tem muitas que estão nos assistindo que elas não têm voz onde elas estão. E talvez elas ouvindo a nossa voz, elas vão se despertar, falar, uau, eu preciso de ajuda, eu preciso sair disso, né? Então, esse é o intuito do nosso podcast. Nós estamos aí lutando para dar voz às mulheres, para dar ressignificância à vida delas, para trazer uma esperança. E muito bom a sua fala. Foi, assim, muito gostoso conversar com você. Seja sempre bem-vinda aqui ao podcast, tá? Quando quiser vir aqui dar entrevista, falar mais sobre outras áreas do direito, né, pertinentes à mulher, nós podemos falar. E eu desejo bênçãos de Deus sobre a sua vida, sucesso na sua carreira cada vez mais, que você seja sempre próspera e que você continue ajudando pessoas como você tem feito, porque é uma missão, sabe? É uma missão que eu sou uma pessoa muito cristã, né? E eu vejo que é uma missão que Deus deu para você ajudar as pessoas, ajudar as mulheres, que Ele te capacite a cada dia mais, tá bom? Eu que agradeço imensamente essa oportunidade, é sempre bom estar conversando sobre casos que impactam as mulheres, né? E é sempre, nós aprendemos mais estando aqui do que ensinando as pessoas. É verdade, a gente aprende muito. Eu estou aprendendo muito, estou ficando aqui escolada em muitas áreas. Muito obrigada, viu, doutora? Vai com Deus, Deus abençoe, viu? Amém, obrigada. Mulheres, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Nossa, eu amei, foi assim uma conversa profunda. Eu disse para vocês que ia ser uma conversa profunda, cheio de aprendizado. Espero que tenha levado aprendizado aí para a sua vida e que você possa ver que você precisa de ajuda. E se você precisa de ajuda, busque ajuda. Tem um número, né, doutora? É 193? Que é para a mulher ligar. 190. É 190, né? Se ela estiver precisando de ajuda. Então, esse número tem que estar aí, ó, 190, se você estiver precisando de ajuda, se estiver sofrendo algum abuso, o que quer que você esteja sofrendo, peça ajuda. Não fica calada, não deixa ir para as últimas consequências, né? Então, que Deus abençoe grandemente sua vida, te dê coragem, forças para viver, continue assistindo nossos podcasts e compartilhe esse podcast para todo mundo, porque muitas mulheres precisam dessas informações que foram dadas aqui hoje. Um beijo para você, tenha uma boa semana e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais. Tchau, tchau!